Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e que os familiares de vocês também estejam bem. Estão preparados para mais uma aula nossa hoje? Então qual é a nossa aula de hoje? Nossa aula é de Geografia do EJA, fase 1 e 2. Eu me chamo Michele e o tema da nossa aula de hoje é Clima e Vegetação no Brasil. Nossa expectativa de aprendizagem é compreender a diversidade e a distribuição da cobertura vegetal, os climas e sua importância para a dinâmica da natureza e para a vida humana. Ah, professora, o que é que nós vamos estudar hoje mesmo? Nós vamos estudar o clima e a vegetação no Brasil. Professora, a gente não já falou do clima? Já. Nós já falamos do clima, só que falamos de uma forma macro, falamos do clima de forma global. Agora nós vamos falar do clima específico do nosso país, que é o Brasil, certo? E aí, futuramente, nós vamos ver o clima específico de cada região. Então, nós precisamos entender o clima de forma macro para chegar na forma micro, né? Então, começamos com o clima global, passamos para o do Brasil e depois para as regiões. Então, vamos começar? Bom, clima e vegetação no Brasil. Na natureza, todos os elementos são interdependentes e devemos entender que a temperatura e a umidade de uma região influenciam as características de sua vegetação, que algumas espécies de vegetais se desenvolvem somente em área de clima quente e úmido, enquanto outras só ocorrem em áreas de clima quente e seco. Então, gente, quando nós falamos do clima de forma geral, nós entendemos e nós percebemos que, de acordo com a região, nós vamos ter um tipo de vegetação, né? E aí é isso que nós vamos aprofundar um pouquinho mais agora, só que referente ao nosso país. E aí eu trouxe para vocês alguns dados sobre o nosso país, para a gente poder entender mais como é que vai ser o nosso clima aqui no Brasil. O Brasil ocupa uma área de cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Desse total, cerca de 90% está localizado entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Daí, temos o termo país tropical, como já dizia Jorge Benjor. Gente, lembra? Brasil, trópico de Câncer, Capricórnio, linha do Equador. Como o nosso país está aqui entre as duas linhas do trópico, nós temos um clima tropical. Lembra que eu falei que os países que ficam mais no meio têm um clima mais quente e os países que ficam nos polos têm um clima mais frio? Por isso também as cores utilizadas aqui na nossa legenda, né? Para dar uma ideia de quente, a gente usa as cores laranja e vermelho, né? Então lembre, nosso clima aqui vai ser sempre puxado por calor. Bom, algumas características dos climas brasileiros estão presentes em grande parte do território. Temos a temperatura média elevada, muita chuva durante o ano e formações de vegetais típicas, como florestas equatoriais e diversas formações tropicais, como cerrado, caatinga e outras que veremos em detalhes, né? Mas isso não quer dizer que o clima e a vegetação do Brasil seja uniforme, seja igual para todo mundo. Não. Cada partezinha do Brasil vai ter a sua vegetação e o seu clima específico, tá? Não é igual para todo mundo, não. Os climas e as vegetações. Vamos começar com o clima tropical semiárido. Ele estende-se do sertão do Nordeste até o norte de Minas Gerais. E aí nós vamos ter massas de ar quente e seca. As chuvas são escassas e irregulares, menos de 700 milímetros anuais. E a média é a menor média que nós temos no país, né? Essas chuvas concentram-se em 3 meses do ano, que é no verão. Ocorre de não chover por períodos de 1 ou mais anos, ocasionando as conhecidas secas. Nós temos temperaturas altas que vão acima de 25 graus Celsius ao ano. Então, como vocês podem perceber aí na imagem, o clima tropical semiárido, ele já é um clima mais seco, né? Como a gente tem aqui no Nordeste e no Sertão. E aí,
pode acontecer de ter chuva ou não. E quando não chove, nós entramos no período de seca. Nossa temperatura é elevada, né? Cerca de 25 graus Celsius. Tá? Vamos ver agora as vegetações desse clima. Se eu tenho um clima quente e seco, eu vou ter que ter uma vegetação adaptada a esse clima quente e seco. E aí o que eu trouxe para vocês é que a caatinga é a vegetação característica do semiárido. E o que é que significa caatinga? Significa mata branca na língua tupi, devido à aparência da mata durante a seca. E aí nós vamos ter plantas xerófitas, que são plantas adaptadas à aridez, né, à seca, com espinhos retorcidos e com cascas grossas para armazenar a água. Nós vamos ter cactáceas, né, que são os cactos, e aí nós temos xique-xique, mandacaru e faveiro. Nós temos os arbustos e as pequenas árvores como o juazeiro, aroeira e baraúna, que perdem suas folhas na estação de seca. E aí, quando eu tenho essas árvores que perdem as folhas na estação de seca, eu vou ter as plantas chamadas de caducifólias, tá certo? Como é que eu chamo uma planta que perde as folhas no período de seca? Caducifólias. Bom, próximo clima que a gente vai falar aqui do nosso país é o clima tropical de altitude. E aí ele abrange a região sudeste do nosso país e tem a influência da massa tropical atlântica. Temos verões amenos e chuvosos e invernos mais frios e secos que o clima tropical continental, com um índice de chuva acima de 1.700 milímetros ao ano. E no inverno ocorrem as baixas temperaturas com a média térmica em torno de 18 graus Celsius. Então aí você já vê que é um clima já um pouco mais frio, né? Enquanto no clima anterior você vai ter 25 graus Celsius de temperatura, no clima tropical de altitude a gente vem com 18 graus. E aí, para essa vegetação, para esse clima, nós temos como vegetação os pampas e as florestas coníferas. E aí, como é que eu caracterizo ela, né? Por causa da altitude mais elevada, a vegetação típica do clima tropical de altitude são resistentes a geadas e a escassez de água no inverno. E aí nós temos os pampas, que são esses campos, né, que você está vendo na primeira imagem, e as florestas coníferas, que são florestas de pinheiros do Paraná ou de araucárias. E aí você tem aqui na imagem, tá, um exemplo do pinheiro do Paraná. Clima subtropical úmido. E aí, onde é que eu encontro esse clima aqui no nosso país? Ele abrange a porção sul do país, com um clima úmido e mais frio do que as demais regiões. Tem temperaturas médias entre 14 e 20 graus. E as chuvas são bem distribuídas. Tem variação de temperatura entre verão e inverno, o que deixa as 4 estações do ano bem definidas, tá certo? Vamos ver como é que são essa vegetação. E aí, para a vegetação do clima subtropical úmido, eu vou ter a Mata Atlântica, que é uma formação florestal de diversas espécies como jatobá, jacarandá, jequitibá, pau-brasil, cedros e outras. Desenvolve-se em terras altas do leste e áreas de difícil acesso, como a Serra do Mar. E aí eu trago um dado para vocês, que é um pouco triste, né? Que restam cerca de 5% de sua área original pela ação trópica no período de colonização. Então, gente, no período de colonização, a ação antrópica, que é a ação do homem, causou aí uma devastação, um desmatamento, e hoje nós só temos 5% da nossa Mata Atlântica. E aí nós vamos ter também, no clima subtropical úmido, as matas de araucárias, que são florestas de pinheiros, e aí eu vou chamar essas florestas e esses pinheiros de aciculifoliada, associada à congonheira, que é conhecida também como erva mate, e restam cerca de 3% desse tipo de mata, pelo mesmo motivo de que ainda só restam 5% da nossa Mata Atlântica, né? Pela ação de desmatamento do homem.
Então, na imagem você tem um exemplo de um pinheiro de araucária. Bom, continuando no clima subtropical, nós vamos ter agora os campos, que também é característico desse clima. E o que são campos, né? Com o que é que eu tenho no campo? Eu vou ter formações herbáceas de gramíneas, né? De grama rasteira, onde predominam vários tipos de capim, como barba de bode, jaraguá, mimoso e outros. Excelentes pastagens recobrindo os pampas que estende-se até a Argentina e o Uruguai. Então, esse tipo de vegetação, ela não acontece só aqui no Brasil. Ela começa aqui no Brasil e a gente tem ela até a Argentina e o Uruguai. Já com o clima equatorial, né, ele está presente na porção norte do nosso país, especialmente nos estados da Amazônia, Roraima, Rondônia, Acre, norte do Mato Grosso, Amapá e uma pequena parte do extremo noroeste do Maranhão. E aí, para esse clima equatorial, que já está lá no meio, já perto da linha do Equador, lembra, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente você. Então, vai ter uma temperatura média de 27 graus. E nesse tipo de clima, a gente não tem as estações do ano bem definidas. Para o clima equatorial, eu vou ter a floresta amazônica como um tipo de vegetação característica desse clima. E aí nós temos a floresta amazônica, que abrange cerca de 45% a 50% da área do nosso país, né? A floresta vive de seu próprio material orgânico, né? Em meio a um ambiente úmido com chuvas abundantes. Porém, seu solo é pobre, ele não é tão fértil assim. E tem uma taxa de fotossíntese elevada, que contribui para o desenvolvimento da sua exuberância, da exuberância da floresta. E aí eu vou ter alguns tipos de vegetação característicos desse tipo de floresta, né? Característicos da floresta amazônica. Eu vou ter uma vegetação chamada de latifoliada, que são plantas com folhas largas, típicas de região de clima tropical úmido e equatorial. A largura das folhas permite uma intensa transpiração. E aí tem a seringueira como um exemplo de planta latifoliada. Nós vamos ter também a mata de Iguapó, que na língua tupi significa raiz de água, que fica localizada ao longo dos rios e é inundada pelas cheias, né? E suas plantas são higrófilas. O que é uma planta higrófila? É uma planta adaptada à umidade. E aí eu vou ter como exemplo a Vitória régia, orquídeas, bromélias e outros exemplos. Nós vamos ter agora a mata de várzea. E o que é essa mata de várzea? São inundações periódicas com solo alagado, que são comuns áreas de grande porte. E aí eu trouxe como exemplo o cacaueiro, a seringueira e a samaúna. Gente, para quem não conhece, o cacaueiro é essa planta que tem os frutos aqui, ó, pendurados na raiz. E aqui é a seringueira, tá? Que faz o corte para a obtenção do látex da borracha. Mata de terra firme ou caeté. E aí como é que eu caracterizo ela, né? Que ela abrange a maior parte da floresta, áreas não afetadas por inundações dos rios, e nas áreas de altitude mais elevada possui plantas de maior porte e a junção de suas copas dificulta a entrada da luz do sol, tornando o ambiente escuro e úmido. Apresenta em sua vegetação as castanheiras, o cedro, o mogno, a caucho, a carubá, o guaraná, entre outros. Gente, tudo isso foram tipos de vegetação só da floresta amazônica, tá certo? Agora nós vamos ver o clima tropical continental típico. E onde é que eu vou encontrar esse tipo de clima? Eu vou ter lá em Minas Gerais, Goiás, parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso, trechos da Bahia, do Maranhão, do Piauí e do Ceará. E aí como é que eu caracterizo esse clima? Como um clima quente e semiúmido, com uma estação chuvosa,
que é o verão, e a outra seca no inverno. E as médias térmicas se situam entre 20 e 28 graus Celsius. O clima quente, né? Que vai até 28 graus. E aí, como vegetação, nós vamos ter o cerrado, né? Que é a vegetação do clima tropical típico, continental. E aí, como é que eu caracterizo essa vegetação? Como mista de plantas de médio porte, misturadas com as gramíneas, que apresentam 2 estratos de planta, sendo um arbóreo com árvores de pequeno porte, como lixeira, pau-santo e pequi, e outras herbáceo de gramíneas ou vegetação rasteira. Considera-se como uma savana pelos solos relativamente pobres, e cerca de 45% foi destruído devido à expansão da agropecuária, da soja e da criação de animais. E aí teve o desmatamento para esse tipo de criação, né? Continuando com o cerrado. Ele é cortado por 3 das maiores bacias hidrográficas. E aí eu vou ter... Lembra da nossa aula sobre hidrografia? Bacia hidrográfica, estou falando das águas. Eu vou ter o rio Tocantins, do Araguaia, o rio São Francisco e o rio Platina, o que favorece a manutenção de uma biodiversidade surpreendente. Estima que sua flora possua 10 mil espécies de plantas diferentes, muitas das quais são usadas na produção de cortiça, fibras, óleos, artesanato, além do uso medicinal e alimentício. Clima litorâneo úmido. Ele vai do litoral do Sudeste até o Nordeste e abrange a faixa próxima ao litoral, desde o Rio Grande do Norte até a parte setentrional de São Paulo. Veja aí que é um clima que pega o nosso litoral, né? Ele não vai entrar para o sertão, né? Já que o clima do sertão é outro, já que esse clima ele é litoral, por isso que o nome dele é litorâneo. Aí, com verões chuvosos, com exceção do litoral nordestino, em que chove mais no inverno, com temperatura de entre 18 e 20 graus Celsius e a média pluviométrica entre 1.500 e 2.000 milímetros ao ano. É um clima menos úmido do que o clima equatorial. E aí eu vou ter como exemplo de vegetação os manguezais, né? E aí, o que é o manguezal? Onde é que eu localizo esse manguezal? Ele localiza-se na transição do domínio dos mares de morro florestados com a linha costeira. É o contato do rio com o mar nas águas calmas. E aí você vê uma vegetação típica do clima litoral, né? Que são os manguezais. Tem uma abundância de matéria orgânica e presença de solos salinos. Tem grande riqueza biológica, mas durante muito tempo foram destruídos por aterros e serviram como lixões. Nessa transição, surgem cordões arenosos cobertos por sedimentos marinhos, denominados de restinga. São recobertos por vegetações rasteiras com um amplo sistema de raízes. E aí, gente, se vocês puderem observar, esqueci de comentar com vocês, uma característica típica desse tipo de vegetação são essas raízes enormes que sobressaem ao mangue, tá? Então, eu vou ter um mangue e aí eu vou ter a vegetação do manguezal, né? Então, toda vez que você for observar uma imagem que você vê esse tipo de vegetação com as raízes altas, você já liga ela aos manguezais. Nós vamos falar agora de um clima, de um tipo de vegetação chamado vegetação de transição. E aí o nome, ele já dá uma dica. É uma vegetação que vai ocorrer entre a transição de um clima com outro. Então, a primeira vegetação que nós vamos falar é a vegetação do Pantanal. É a vegetação de transição que aparece com faixas situadas entre 2 domínios e possui características de ambos. Ou então apresenta aspectos muito distintos dos observados ao redor. É uma grande planície recoberta por um mosaico de vegetação com trechos do cerrado, campo e florestas tropicais. Então, quando eu falar de Pantanal, o que é que eu posso encontrar? Posso encontrar cerrados, campos e florestas tropicais.
Possui o período das cheias, que corresponde às chuvas, e o transbordamento dos rios, e da vazante, que ocorre durante a seca. Apresenta uma enorme biodiversidade de peixes e aves, e constitui-se um santuário ecológico. Então, lembra, Pantanal é uma vegetação de transição, e aí eu vou ter como característica vegetações do tipo do cerrado, do campo e das florestas tropicais. São esses 3 tipos que eu posso encontrar lá. Outra vegetação de transição é a Mata dos Cocais, que está localizada no domínio, na ligação entre a Caatinga e a vegetação amazônica. Sua vegetação específica ocupa terras da sub-região nordestina, denominada de meio norte, e está associada tanto ao clima equatorial, que aparece no oeste do Maranhão, quanto ao clima semiárido do Piauí. Essa floresta é constituída exclusivamente por espécies de palmeiras, sendo a principal delas a carnaúba e o babaçu. Bom, gente, essas são as nossas referências. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e eu aguardo todos vocês aqui na nossa próxima aula. Até!